Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos e que nós possamos aproveitar esses momentos em que vamos estar juntos, procurando ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Doutrina essa que consola, esclarece, abre as nossas mentes, para novas visões sobre o mundo, por que nós estamos aqui, para quê, da onde viemos e para onde vamos. Tem respostas, para tantos porquês, para tantas interrogações que fazemos na nossa vida. Hoje nós vamos ter o nosso irmão José Manuel desenvolvendo os estudos da noite e vamos àquele nosso momento de interiorização, buscando através do recolhimento o ambiente propício para fazermos a nossa prece inicial. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que possamos aproveitar esses instantes, procurando nos harmonizar, nos interiorizar e tirarmos proveito dos ensinamentos da noite. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão José Manuel. Bem, queridos, muito boa noite. Nós vamos hoje continuar as nossas conversas, as nossas trocas de informações, de reflexões sobre, como ela disse, sobre Deus, né? O grande problema da humanidade é o entendimento de Deus. E nós temos que romper com o passado para nós não continuarmos algemados a esses preconceitos que nos fizeram ter medo de Deus e que nos fizeram dar uma forma completamente irregular e inaceitável a Deus. Porque não basta que a gente diga que acredita em Deus. Não basta dizer que crê em Deus. É indispensável que essa nossa fala de que cremos em Deus, ela esteja fundamentada ou enriquecida com lógica, com bom senso. Como é que hoje, por exemplo, pela manhã, o jornal O Bom Dia Brasil, na Globo, estava mostrando na Somália, aqui no planeta Terra, não é em outro planeta, nesse, estava mostrando na Somália 4 milhões de criaturas morrendo de fome. Então, a gente pergunta para os que estão muito bem, obrigado, e estão gastando, deitando e rolando no mundo, se eles acreditam em Deus. E, sim, claro, nós acreditamos em Deus. A pergunta que tem sempre, normalmente, essa resposta: sim, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Isso é uma afirmativa sem fundamento nenhum, sem lógica, de quem está alienado, de quem não pensa, de quem não raciocina. Porque se você crê em Deus, você tem que sair atrás de uma explicação para isso. Por que que aqui tem pessoas e mais pessoas muito bem de situação, sem que lhes falte nada, e hoje nós tivemos a notícia, só na Somália, 4 milhões de pessoas morrendo de fome, crianças principalmente. Então, dizer que crer em Deus, sem ter uma explicação para isso, é uma falsidade, é um blá blá blá, é um boca para fora. Porque nós aí somos chamados, e isso o Espiritismo provoca, e isso a gente como espírita também provoca a explicar isso. Como você explica? Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente, ele pode tudo. Onipresente, ele está em toda parte. E onisciente, ele sabe tudo. Então, como eu escrevo sempre aqui, o nosso ponto de ataque tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Nós temos que partir do entendimento. Tudo que a gente faz, tudo que a gente comenta, reflete ou escuta em termos de religião, nós não podemos desassociar de Deus. É o entendimento de Deus errado que faz o resto todo perdido.
Que erra tudo, que erra tudo. O que nós assistimos aí no mundo são as pregações de um Deus que está dando vantagem. Então todos correm para as igrejas atrás das vantagens de Deus. Ora Deus, ora Jesus. Mas todo mundo enchem, superlotam as igrejas, como enchem e superlotam as loterias para jogar e acertar na sorte. As igrejas fazem isso também, chamam para que você acerte na sorte. São milhões de pessoas pagando e muito poucas lá sendo objeto daqueles milagres que eles chamam, que eles mostram na televisão, mas sem nenhuma lógica para quem pensa. E esse povo da Somália, vamos particularizar hoje a Somália, aqui na África. Onde é que está, Bel? Aqui. Vamos particularizar na Somália. 4 milhões que nós vimos hoje na televisão morrendo de fome. Quem botou essa gente na Somália? Quem? Não foi Deus? Claro que foi. Por que botou esse povo na Somália para morrer de fome? Enquanto botou na mesma época daquelas criancinhas, há 10, 15 anos passado, 8, 9, 10 anos passado, colocou uma mesma quantidade de criancinhas nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Suécia, na Suíça e em todos os lugares onde elas não passariam por isso. O Deus é o mesmo? Aí você começa a complicar. Eu fui aconselhado a procurar outra religião na Igreja Católica por isso, porque eu incomodava muito, eu perguntava muito, eu queria saber. Não basta você ouvir você dizer que Deus é isso, 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 e você, é isso. É porque é o padre que está falando, é o pastor que está falando, é o médium que está falando. Não interessa quem esteja falando. Quando falarem para vocês sobre Deus, tenham logo em mente que todas as virtudes, que é toda a perfeição em grau supremo. Então, quando a gente vê criancinhas, 4 milhões morrendo de fome, nós não podemos acreditar em Deus. Ou que elas sejam filhas de Deus. Mas como nós sabemos que tem que ser filha de Deus, porque Ele é o único Criador, nós voltamos então para esse Deus. Mas então esse Deus não é o que as igrejas sempre pregaram. Não é. Porque se Ele é supremo em perfeição, se Ele é supremo em amor, se Ele é supremo em justiça, se Ele é supremo em bondade, e vocês não podem dizer que Ele não seja supremo em tudo isso. Se Ele não for supremo em tudo isso, Ele não é Deus. Então vamos pegar um detalhe desse, uma supremacia dessa. Se Ele é supremo em justiça, qual a lógica desses 4 milhões de criancinhas estarem lá e 4 milhões de outras criancinhas da mesma idade estarem na Suíça, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Suécia, na Austrália? Qual é a lógica? Então vejam que a nossa inteligência, a nossa vontade de aprender, de saber, exige que esse Deus seja diferente do Deus que as religiões pregam. O Deus que deva ser temido. Então olhem o papel da doutrina espírita, particularmente, é abrir as cabeças das pessoas, nossas, para nós entendermos Deus na suprema perfeição. Quando nós ouvíamos nas igrejas e nas religiões do passado, que Deus tem o seu povo aqui, seu povo escolhido e a sua terra escolhida, nós não podemos aceitar isso. Ou todo o povo é de Deus ou não é de Deus. Se todo o povo é de Deus, e se esse Deus é suprema justiça e supremo amor e suprema bondade, todos somos filhos de Deus e não pode ter povo escolhido, nem pessoas escolhidas. É a lógica que o Espiritismo nos leva
a adquirir, a cultuar a lógica e o bom senso. Imagine os filhinhos de vocês, os irmãozinhos de vocês, sobrinhos, netinhos de vocês, passando fome. Vocês admitiriam isso? Só se vocês morressem primeiro do que eles. Mas com certeza vocês tirariam de vocês para dar para eles. Concordam? Vocês concordam? Claro. Quem de vocês deixaria um filhinho passando, morrendo de fome? Vocês não admitem isso, eu também não. Mas são 4 milhões só na Somália hoje, agora. Eles estão passando por uma extrema fome. Se a ONU, que já está se movimentando para... Peraí, não vamos deixar essa gente morrer como animais. Se eles não socorrem, não tomam uma atitude qualquer, eles vão morrer de fome, como estão morrendo. Muitos estão morrendo. Então, se fossem nossos filhinhos, nossos netinhos, nossas sobrinhas, nossos sobrinhos, nós estaríamos agindo, tirando da própria boca para dar para eles. Como esse Deus, suprema justiça, supremo amor, bondade, todas as virtudes que vocês imaginarem, Deus tem em grau supremo. Supremo. Então, eu tenho provocado muito as pessoas, chamando-as para colocarem-se no lugar de Deus. Coloquem-se no lugar de Deus. Vocês, esqueçam padre, pastor, espírito, esqueçam tudo. Esqueçam o que dizem as religiões. E coloquem-se no lugar de Deus. Vocês já me disseram, não precisaram articular, mas concordaram, quando eu disse que vocês não deixariam um filhinho de vocês morrer de fome. Então, se vocês se colocarem no lugar de Deus, vocês estariam resolvendo esse problema, ou já teriam resolvido esse problema. Nenhum de nós não mandamos nem o nosso cachorrinho de estimação para esses lugares. Nós não teríamos coragem de mandar o nosso cachorrinho de estimação. Então, voltem à pergunta. Deus existe? Vocês acreditam em Deus? Então, tudo que a gente discutir, pensar ou analisar envolvendo religião, nós não podemos nos afastar dessa ideia de Deus. Volte para Deus. Venha entender Deus, para você conseguir entender o mundo. E se nós largarmos para lá todos os ensinamentos que até hoje foram trazidos para a gente e que nos foram enfiados pela cabeça a respeito de Deus, nós deixarmos isso para lá, nós vamos começar a fazer uma ideia mais justa de Deus. Nós vamos começar a fazer uma ideia mais de acordo para Deus. Nós vamos começar a criar para o nosso entendimento um Deus que seja realmente justo, que seja realmente amoroso e bondoso, e que seja, e não pode deixar de ser, igual para todos, com tratamento igual, amor igual, justiça igual, para todos. Então eu estou levando vocês a caminharem, a trilharem no caminho do entendimento de Deus à luz do Espiritismo. É por isso que o Espiritismo veio acrescentar a existência de Deus e a imortalidade nossa, da alma, que somos nós, veio acrescentar o processo reencarnatório. Nós, alma, espírito, somos imortais, indestrutíveis, existiremos sempre, aqui ou em qualquer outra parte. Voltando aqui ou para qualquer outro planeta, para, em contato com a matéria bruta, nós exercitarmos nossa inteligência e nosso sentimento. Nós estamos aqui para isso. Por isso que hoje, provavelmente, vocês já se enfesaram com alguém, já se aborreceram, já riram, já se alegraram, já tiveram tranquilos e às vezes meio agitados. Hoje, ontem, anteontem, vai acontecer assim amanhã,
depois e depois, e assim durante a nossa vida. Eu estive com uma senhora hoje de manhã, que ela falou, tinham duas coroas, 80 anos, uma e 70 e pouco a outra. Eu aí saltei do carro, assim, ela estava em frente à minha casa, eu saltei do carro, fechei a porta, virei para elas, falei assim, e as duas, como estão? Aí fui andando para o lado delas, falei assim, aí estiquei a mão, falei, qual que está pior? Eu sabia que elas estavam reclamando, uma está doente mesmo, operou o coração, e a outra está sempre reclamando, agora está mancando, está andando com a bengala. Aí eu falei, qual das duas está pior? Aí a que está melhor, que não foi a que operou o coração recentemente, a que está melhor, falou assim, sou eu. Eu falei, então deixa eu te cumprimentar primeiro, porque enquanto eu converso com ela, você pode morrer. Aí cumprimentei. Sim, aí cumprimentei ela primeiro, aí fui cumprimentar a outra. Ela falou, não está nada bem. Eu falei, mas por que não está? Meu filho não fala comigo, é uma coisa horrível. Eu falei, mas por que você está... Não, antes que ela falasse do filho, eu falei assim, mas por que não está bom? Você está cega? Está me enxergando? Estou. Você está muda? Não, você está falando. Você está surda? Não, está ouvindo. Você não está aí sentada porque veio andando? Veio andando. Então você está reclamando de quê? Porque eu conheço gente que está em cadeira de roda e não está reclamando. Eu conheço gente que é surda e não está reclamando. Que é cega e não está reclamando. Então eu fiz essas perguntas já de início para elas, não me responderam, porque não estão com nenhum desses problemas. Então estou reclamando de quê? Porque meu filho não fala comigo, pai, você não fala. Eu falo, mas você fale com ele. Não, mas eu não suporto, não quero mais. Não, mas é isso, você está arranjando o sofrimento. Você está plantando o sofrimento em você. Por que isso? Fale com ele. Fale com e a neta? A neta eu não quero saber. Não quero saber da neta. Está vendo? Você que está com um problema com relação a ele. Se eles estiverem com problema em relação a você, não dê confiança para isso. Perdoe. Nós temos que aprender isso. Então volta. Por que eu falei isso? Porque eu disse que nós, espíritos indestrutíveis, imortais, viemos aqui ou em outros mundos, planetas espalhados pelo universo infinito, para desenvolver nossos aprendizados inteligentes da cabeça, matemática, ciência, física, química, biologia, astronomia, e para aprender o principal, que é mais importante do que esse aprendizado teórico, tecnológico, que é aprender a controlar e dominar as emoções, é se conhecer para não explodir, para não se enfesar, para não se aborrecer, para não agredir. E a gente faz isso quase todo dia. Durante um dia de 24 horas, é difícil a gente não passar por um momento de chateação, ou de ver alguém que não gosta ou não gostou, de ter problema. Então nós aprendemos com o Espiritismo a estarmos sempre atentos, alertas, para nos vigiarmos. Não basta orar, é necessário vigiar. Vigiar é mais importante que orar. Porque é vigiando, e Jesus que disse isso, é vigiando a nós próprios, que a gente se pega nessas situações, como diria na gíria, de calça curta. É que a gente se pega fazendo ou pensando o que não devia pensar e nem fazer. E é aí, queridos, que nós estamos dando satisfações verdadeiras a Deus. Não o Deus dos hebreus, o Deus dos muçulmanos, o Deus dos chineses, o Deus dos budistas, o Deus do universo, que é um só. E é suprema justiça, supremo amor, suprema bondade, igual para todos. Essa história de que Deus é dos cristãos, isso são os cristãos, os cristãos entre aspas, são os cristãos entre aspas que dizem isso. Não é verdade. E nós facilmente vamos entender que o Deus não é dos cristãos, isso não é verdadeiro, somente dos cristãos. O Deus é Deus dos universos, de tudo que existe. E nós não podemos entender Deus sem essas virtudes ao máximo. Deus não faz conchavo, não faz arrumação,
com a igreja ABC, com o centro espírita ABC. Não faz, não existe isso. O julgamento de Deus é para as consciências de cada um de nós. Sejamos ateus, budistas, espíritas, católicos, protestantes. Vejam se vocês concordam ou não com isso. Claro, se tem bom senso, vocês vão concordar. O que vocês querem dos filhos de vocês? Que eles sejam honrados, trabalhadores, cumpridores dos seus deveres, que eles sejam honestos, que eles não sejam violentos. Não é isso que vocês querem? Como poderia ser diferente em relação a Deus para conosco? Então nós temos que ter essa consciência de Deus que nos dá a todos oportunidades iguais e cobra de nós o que nós pudemos fazer e não fizemos. O que nós tivemos oportunidade de consertar, de corrigir e não corrigimos. Mas através das nossas consciências. A consciência tranquila para Deus é o que vai resolver o problema da humanidade e não dos católicos, dos protestantes ou somente dos cristãos que estão aí socados nas igrejas, que vivem bajulando e louvando e clamando e ando tudo blá blá blá. A vigilância, como eu disse, de cada um é o primeiro passo. Vejam, vocês aqui agora, nós estamos no centro espírita, então aqui ninguém deve fazer uma bobagem muito grande. Aqui ninguém vai pisar no pé do outro e o outro se enfesar, xingar, bater nele, empurrar. Não, aqui não acontece isso. Campo de futebol acontece, né? Num forró acontece, num baile acontece. Agora aqui não acontece. Na igreja também não acontece. Nas igrejas também, de um modo geral, nos templos não acontece. Por quê? Porque quando nós estamos no templo, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos num grupo falando sobre Deus, nós todos temos que aparentar paz, amor, perdão, carinho, não é? Se eu dou aquele exemplo, se você passa, alguém passa entre o banco para sair para lá e pisa no pé de um aí, o dedo mindinho que estava com a unha encravada e tal, aquilo é uma dor terrível, aí pisa, desculpa, não foi nada, não, mas o senhor chega a estar roxo, o senhor ficou vermelho, não é a unha que estava encravada, mas não tem problema, aí tira o sapato para ver, arrancou a ponta do dedo do cara. Ele falou, não tem problema. Meu Deus, como não tem problema? Não, nada, não está doendo. Isso não é assim? No templo, dentro da igreja, dentro do centro. Agora, e lá fora no ônibus? A mesma pessoa, a mesma situação. A reação é diferente. A reação é diferente. Porque nós ficamos condicionados a agir como se santos fôssemos. Quando nós estamos reunidos com todos que estão preocupados com Deus, com Jesus, com a santidade, com a pureza. Mas isso é fingimento, isso não é o real, não é a nossa realidade, não é a nossa realidade. Quando chega em casa, o chinelo sumiu, você tira o sapato para calçar o chinelo, certo que o chinelo estava ali, atrás da porta, não está. Quem parou o chinelo? Aí começa o alvoroço. Cadê o chinelo? O chinelo do teu pai ou do teu avô. Cadê o chinelo? Aí grita um para o outro. Cadê? Não, foi fulano que parou. Não foi. Dá uma confusão desgraçada em casa. E o raio do chinelo não aparece. O cachorro entra, mete o pé no cachorro, aí vira confusão. O cachorro aí vai, morde o outro. Aí dá uma confusão desgraçada porque o chinelo não estava ali. E o camarada acabou de chegar do centro espírita, acabou de chegar da igreja, acabou de chegar do culto, em casa, santificado até entrar em casa. Chegou em casa, o chinelo sumiu, deu um inferno. Depois de meia hora, uma hora de confusão, todo mundo brigando com todo mundo, ele lembra que deixou o chinelo lá perto do tanque. Ele tinha pisado no cocô do cachorro e levou para o tanque para lavar a sola do chinelo e esqueceu lá. Aí pronto, vê se não está perto do tanque. Alguém levou. Não foi, acho que foi você mesmo que foi lavar o chinelo. Então tá, aí pronto, já causou uma confusão danada. 2 filhos já saíram para a rua aborrecido, o outro já foi embora para cada tia, o neto foi embora para cada avó. Deu uma confusão desgraçada por causa de um chinelo que sumiu, que estava atrás da porta, que foi ele mesmo que tirou, e ele acabou de chegar da igreja. Esse exemplo serve para todos nós, A gente sai daqui na santa paz, no amor, no carinho, chega ali fora, mexeram no carro.
ou arranhar o carro, ou pronto, deu um inferno. Joga-se tudo fora de Deus e sai para achar quem foi, e se pega, mata, e se isso, e se aquilo. Esses somos o nós. Isso aí é a nossa realidade. Pensem bem e vejam que isso é a nossa realidade. Então, nós não estamos aqui para aprender como enganar a Deus. Nós não estamos aqui para aprender como disfarçar as nossas impurezas, as nossas imperfeições e as nossas maldades. Nós não estamos aqui para aprender isso. Nós estamos aqui para aprender que perante Deus, nós somos o único responsável por nós mesmos. É nós e Deus, Deus e nós. Não interessa a sua igreja, não interessa a sua crença. Uma coisa tem absoluta certeza. Vamos responder através da nossa consciência, que não consegue esconder nada, vamos responder para Deus. Para Deus. Ele não estará nos julgando e mandando para o inferno. Para o inferno vocês, para o céu eles. Não vai ser assim. A nossa própria consciência, que conhece as leis de Deus, é que vai nos julgar e determinar que nós ainda temos que voltar para continuar na escola. Isso é uma escola primária, porque nós somos ainda aprendizes, nós somos primários. Se nós já fôssemos superiores, nós não estaríamos nessa escola aqui, nós estaríamos em outras escolas mais avançadas. As pessoas com capacidade de estudar em cursos superiores não se matriculam em escolas primárias de alfabetização. Eles têm que se matricular em escolas superiores. Pois bem, nós estamos matriculados nessa aqui, que é primária, porque nós ainda somos primários. E quando nossa consciência, quando nós deixarmos o corpo, que a nossa consciência nos mostrar o que nós fizemos e não devíamos ter feito, o que nós devíamos ter feito e não fizemos, nós começamos a entender, realmente, nós temos que voltar para continuar. Nos dá outra oportunidade. Sim, a outra oportunidade está na regra de Deus. É a reencarnação. É como o reprovado da escola ter a oportunidade de se matricular novamente, de repetir a série novamente. E repetindo uma, se não passar em uma, duas, três, quatro, até que ele passa. E ele vai ser um mestre também. Por que não? Isso não é bonito? Isso não é justo? Nós não gostaríamos que fosse assim com todas as pessoas do mundo? Por que não? Por que não? Pensar o contrário é maldade. Pois esse é o processo da reencarnação, que o Espiritismo ensina como amor supremo de Deus e justiça suprema de Deus e bondade suprema de Deus, para que todos consigam ser santos, para que todos sejamos perfeitos. Isso não é legal? Isso não está de acordo, aí sim, com esse Deus? Ah, mas o indivíduo era ateu. Não importa se ele era ateu. Ele era ateu, mas ele era honesto. Ele era ateu, mas ele era solidário, fraterno. Ajudava todo mundo sem interesse nenhum. Então ele era um ateu muito melhor do que muitos de nós que estamos socados em religião, de muitos beatos e beatas que estão socados em religião. Ele era ateu. Ateu no rótulo, ateu na classificação social. Mas para Deus, ele era uma pérola. Ele era o que Deus quer que todos nós sejamos. Os pais não gostam menos dos filhos porque os filhos se extraviam. Não. Como eu disse aqui, vários filhos de várias religiões diferentes, de vários times de futebol diferentes. Vejam bem, eu tenho 3 netinhas Flamengo, que é castigo pior do que esse. Hein, Paulinho? Hein, Hildes? Vocês são do glorioso Vasco da Gama. Vocês são gloriosos vascaínos. Mas vocês querem castigo, Ivan, pior do que esse? Eu tenho 3 netas Flamengo. Mas eu amo as minhas netas. Elas são as flamenguistas mais lindas do mundo. As coisinhas mais doces do mundo. Meu filho é vascaíno. Eu não amo mais o meu filho, que é vascaíno, do que as minhas netas, que são flamenguistas. Eu adoro meus genros,
que são flamenguistas, olha só, Wilde, são flamenguistas. Deus, da mesma forma, Ele não ama mais um ou menos outro, porque um é da igreja A, o outro é da igreja B, o outro é da igreja C, o outro está fazendo procissão todo dia, está indo à ladainha toda hora. Não é por isso que Deus nos ama. Ele nos ama incondicionalmente, porque o amor de Deus é supremo. A bondade de Deus é suprema. Logo, vocês vão entender, não complica muito, que a reencarnação é o processo da justiça de Deus, para que todos, pela justiça de Deus, para que todos, através da reencarnação, sejam perfeitos. Reencarnar é o mesmo espírito voltar em outros corpos. Reencarnar é isso. Não é um espírito voltar no corpo de outro. É ele voltar em outro corpo, mas ele é o mesmo. Se você pega um copo de leite e entorna numa garrafa de Coca-Cola vazia, a garrafa é de Coca-Cola, mas o conteúdo é o quê? Leite. Se você pega esse leite da garrafa de Coca-Cola e entorna numa garrafa de Fanta, a nova garrafa é Fanta, mas o líquido é o quê? Leite. Pega da Fanta, entorna na de Pepsi, a nova garrafa é de Pepsi, mas o líquido é o quê? Leite. O líquido é o mesmo. As embalagens é que são diferentes. Nós somos o mesmo espírito, aqui numa embalagem diferente, todos vocês. Em outra, 100 anos atrás, com certeza, porque aqui ninguém tem isso, 100 anos atrás, todos vocês e eu estávamos em outros corpos, ou na espiritualidade, esperando a oportunidade de ocuparmos esse que nós estamos ocupando. É por isso que nós somos diferentes, mesmo tendo a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma escola, o mesmo carinho, a mesma alimentação, nós somos todos diferentes. Porque somos uns mais vividos do que outros, uns mais experientes do que outros, uns mais ligados, outros mais desligados, pela nossa condição própria, individual, pessoal. Porque umas criancinhas são tão inteligentes e outras criancinhas são tão burrinhas, da mesma família. Por quê? Foi dom de Deus para um. Por que, se esse Deus é supremo em justiça, amor e bondade, por que Ele daria um dom da música para o filho do vizinho e daria o dom da bebida para um filho meu, para um filho seu? Por que Ele daria o dom do estudo, do aprendizado para o filho do vizinho e daria o tóxico para o filho nosso? Seria dom. Não são dons, são conquistas que cada espírito conquista. E essas conquistas de aprendizado, de sabedoria ou de vícios, elas ficam na alma, elas estão no leite. Por cada garrafa que esse leite passa, vocês imaginem um filtro na boca da garrafa. Para cada passagem numa nova embalagem, o leite vai se filtrando, se aperfeiçoando, ficando mais limpo, mais puro. Isso acontece com a gente através das reencarnações. Nós vamos nos purificando através das oportunidades que temos, como eu disse logo no início da palestra, as oportunidades de nós, através do corpo físico, exercermos e exercitarmos a nossa inteligência e o nosso sentimento. Então, quando a gente se aborrece, se enfesa, isso é normal. Não pensem em vocês que isso não acontece comigo, não é? Isso acontece normalmente com todos nós, porque nós estamos na mesma escola, porque nós somos mais ou menos dos mesmos níveis. E Deus sabe disso. Deus não exige da gente santidade sabendo que nós não podemos ser santos ainda. Nós ainda vamos conquistar essa santidade.
Mas no momento nós não temos condições de conquistar de uma vez só. Vejam que mesmo o pai do aluno, sendo dono da faculdade, ele não matricula o filho dele com 12 anos de idade ou 9 anos de idade no último ano de medicina. Que aí em um ano ele vai sair médico da faculdade. Não vai. Ele é filho do dono da faculdade. Mas ele tem que entrar nos primeiros graus, nos primeiros cursos, para que ele consiga se formar, mesmo ele sendo filho do dono da faculdade. Não conhecem aquela história? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Nós somos todos filhos do dono do mundo. Somos todos filhos do dono do universo. Mas esse dono do universo não teria lógica e justiça, e nem seria possível ele nos colocar já na suprema perfeição. Como o dono da faculdade, sabe que não é lógico ele pegar o filhinho dele de 7, 8 anos e colocar no último grau da faculdade, no último curso, no último ano. Não pode. É antinatural isso. O progresso é progressivo e cumulativo. E o progresso das nossas inteligências e do nosso sentimento, ele é cumulativo também. Ele não se perde, ele só se soma. Mas ele depende exclusivamente de nós. Eu não posso evoluir por vocês e vocês não podem evoluir por mim. Conhecem até aquela piada do sujeito que é muito gordo e ele é muito rico e ele não quer correr para emagrecer, então ele paga o vizinho para correr para ele. Ele não emagrece. Vocês não conhecem essa piada? Vai pagar um sujeito para fazer academia para mim? Ou eu vou pagar um sujeito para correr para eu emagrecer? Ou você vai pagar alguém para fazer dieta para você emagrecer? Até que se pudesse era muito bom, seria muito bom. Você só iria ver riquinho, fininho, bonitinho, fortinho, tranquilinho, não é? Que os riquinhos pagariam os pobrinhos para fazer para eles. Mas isso não existe. Assim como ninguém pode emagrecer para ninguém, ninguém pode evoluir para ninguém. É pessoal. E vocês não querem paz? Vocês não querem felicidade? Vocês não querem alegria? Pois bem, só vocês podem conquistar. Não se iludam que vai ter uma igreja que vai fazê-los puros, santos, alegres, felizes e contentes. Não vai, isso é mentira. Isso são religiões Harry Potter, religiões Mandrake, religiões de fantasia. Isso não existe. A realidade não é essa. E vocês sabem disso, porque não são loucos. É só pensar. É só se colocarem no lugar de Deus. E vocês vão ver que se vocês, Deus, fossem, não permitiriam, não estariam permitindo hoje que 4 milhões de criancinhas estivessem aqui morrendo de fome. 4 milhões de criancinhas. Sem contar os outros milhões e milhões espalhados pelo mundo. Num mundo injusto, à luz de uma única vida como esse. À luz de uma única vida, isso é um mundo cruel, que seria melhor não existir. Porque muito maior número de pessoas sofrem, são abandonadas, relegadas e torturadas pela vida, ou são corruptas, imorais e safadas, em detrimento de muito poucas que cumprem com os seus deveres. Então, à luz de uma única vida, isso aqui seria uma imoralidade, e Deus seria outra. À luz de uma única vida, não tem saída, não tem saída. Seria um Deus pior do que nós. Coloquem-se no lugar de Deus, com todo o poder, com toda a sabedoria e com todo o amor, vocês teriam resolvido o problema de todo o planeta, de todo o universo. Mas por que não fazem? Por que Deus não faz? Porque a regra da evolução e da perfeição, ela está alicerçada, consolidada, está firmada na justiça. Na justiça. A regra tem que ser igual para todos. E como eu disse que ninguém emagrece por ninguém, ninguém também evolui por ninguém. Nossos irmãozinhos que estão morrendo hoje na Somália,
certamente são os irmãozinhos que já estiveram em outras épocas para trás, espalhados por esse mesmo planeta, ou por outro semelhante a esse, fazendo tudo que não deviam. Ou vocês olham a história do mundo e vê que daqui para trás foi tudo amor, caridade, solidariedade. Foi? Que isso? Na época de Jesus? Foi? Mataram o homem lá, sacrificaram o bichão lá quando ele começou a falar que todo mundo tinha que se amar, todo mundo tinha que perdoar, todo mundo tinha que se desapegar do poder, se desapegar da glória, se desapegar da fama do mundo, se desapegar do dinheiro. O que fizeram com ele? Chapuletaram na cruz. Chapuletaram ele na cruz. Muitos outros antes dele que vieram fazendo a mesma coisa, o que acontecia com eles? Matavam, botavam na fogueira, tava fogo no cara vivo. Às vezes ainda pregava a língua do cara numa tábua antes de queimar, para ele não falar bobagem quando estivesse queimando, como fizeram com o Giordano Bruno, que foi um grande astrônomo, filósofo, um sábio, que sabia tudo sobre o sistema solar, sobre os planetas, mundos habitados. Giordano Bruno tinha uma lucidez incrível sobre isso, da época mais ou menos de Galileu. Pegaram Giordano Bruno, Galileu deu uma sortezinha, porque Galileu ainda tinha lá no Vaticano, ainda tinha lá entre os cardeais e etc, ele ainda tinha um certo conchavozinho, então livraram a cara dele e ele tirou o time. Ele negou a teoria de que a Terra girava em torno do Sol, e sim, a Terra era o centro do universo, e o Sol que girava em torno da Terra. Aí Galileu, que tinha certeza que era a Terra que girava em torno do Sol, ele foi em praça pública e negou, falou, realmente a Terra é o centro e é o Sol que gira. Mas depois ele falou baixinho assim, mas eu tenho certeza que é o contrário. Mas aí livraram a cara dele, prenderam, não deixaram mais, enclausuraram Galileu e não deixaram mais que ele continuasse falando bobagem sobre o universo, sobre o céu, sobre telescópios, sobre nada disso. Mas o que ele fazia secretamente? Ele continuou escrevendo e pesquisando e mandando tudo para a Inglaterra. Mandava tudo para os pesquisadores ingleses, mas ficou enclausurado. O Giordano Bruno não teve escapatória, porque o Giordano Bruno tinha um agravante, que além de falar que o centro da Terra, que a Terra não era o centro do universo, e que era o Sol que girava, que era a Terra que girava em torno do Sol, o heliocentrismo, né? E não o geocentrismo, o Giordano Bruno, então, mesmo tendo a mesma ideia de Galileu, ele não voltou atrás. Mas mesmo que ele voltasse, ele não tinha escapatória, porque o Giordano Bruno falava mal de Maria. Ele negava a virgindade de Maria. Isso era um inferno para a igreja. Isso era um cravo no calcanhar. Então, quando foram colocá-lo na fogueira, para queimá-lo vivo, eles pregaram a língua dele numa tábua, para ele não falar bobagem. Porque eles imaginavam que quando ele estivesse morrendo, ele ia falar mal de Maria, que Maria não era virgem, coisa nenhuma, que a igreja que inventou isso. Então pregaram ele, queimaram ele vivo, porque ele tinha essas ideias de perfeição. Sócrates, o grande Sócrates, um luminar da humanidade, foi morto acusado de corromper a juventude. Quando a mulher dele entrou desesperada no calabouço onde ele estava preso, falou, Sócrates, eles te condenaram à morte, eles te condenaram à morte. Ele falou assim, eu já sabia que eles iam fazer isso. Ela falou, mas você é inocente. Ele falou, e você queria que eu fosse culpado? Ele ainda deu uma bronca nela. Ué, mas se você queria que eu fosse culpado? Eu sim sou inocente. Coitado, fizeram ele tomar cicuta. Na época não tinha suquita, né? Senão teria feito ele tomar suquita, que faz o mesmo efeito, mata também. Mata devagar, mas mata, né? Então, ao invés de suquita, sapecaram cicuta nele e ele morreu. Então vejam, é trágico o fim de todas as criaturas que vêm aqui para pregar contra esta praga que nos domina a cabeça e o coração, que são os ensinamentos errados sobre Deus. São os ensinamentos que negam reencarnação. Reencarnação é de Deus. Deus criou a reencarnação para que todos, por questão de justiça, amor e bondade, sejamos santos, sejamos perfeitos. Vejam que legal.
Vejam que interessante pensar nisso. Vejam como a gente sai daqui hoje mais esperto, mais atento. Cuidado com você mesmo, porque você é o problema da sua vida. Você é o problema da sua vida. A velhinha que eu encontrei hoje, que estava revoltadíssima, com ódio de todo mundo, claro que ela está infeliz, claro que ela está sofrendo, mesmo sem estar cega, muda, surda e paralítica. Ela está sofrendo com tudo de bom que ela tem para não precisar sofrer. Você vai sofrer porque alguém não gosta de você? Não, goste dele. Sem às vezes chegar perto, porque não dá certo muitas vezes. Quando se fala amar o inimigo, não é você ir para a casa do inimigo azucrinar lá na porta, querer entrar e varrer a casa para ele, querer carregar a bolsa de feira para ele te dá um cacete. Amar o inimigo é não desejar mal para ele, não vibrar mal para ele. Então, claro que ela não precisava estar indo se socar na casa das pessoas que não gostam dela, mas inverte o sentimento. Não faça a mesma coisa com a pessoa que não gosta de você. Concordam com isso? A saída somos nós. Nós não temos que reclamar de nada e de ninguém, a não ser de nós próprios. E o Espiritismo vem mostrar que quando nós estamos sofrendo, e aparentemente é uma injustiça, porque nós sempre fomos bonzinhos, caridosos, cumpridores dos nossos deveres, mas mesmo assim nós temos tantos problemas, faz parte do nosso processo de evolução. Nós não fizemos nessa vida, mas em outras nós já carregamos aí a tinta, nós já pintamos demais errado e do avesso, não devíamos ter feito. Então se corrige, se corrige. A lei, a regra e o mandamento maior é se autocorrigir. Nós não estamos aqui para corrigir os outros. Lá no programa que eu tenho na televisão, na TV Fox, quem sabe um dia eu estarei na Luau, eu vou Lua, né? Se o Jair souber disso, na Globo. Não, mas olha, eu prefiro na Luau, que TV, mas quem sabe, né? Mas veja, o programa que nós temos lá, esses dias, me mandaram um e-mail, um astronauta desse aí mandou um e-mail para lá, hein? Um internauta. É que eu estou falando em astro, em planeta, em céu e universo. Então o internauta mandou um e-mail dizendo assim: que autoridade o senhor acha que tem para se dizer um verdadeiro espírita, se denominar um verdadeiro espírita? Eu nunca disse isso. Você está dizendo, eu nunca. Eu nunca me apresentei como verdadeiro espírita. Eu sou um aprendiz do espiritismo. Agora, o que eu apresento é o verdadeiro espiritismo. Isso eu não tenho dúvida. E há 8 anos estou desafiando pela televisão para que aqueles que se arrepiam e se contorcem na poltrona lá fora me ouvindo, me contestem. E sabe quantos já contestaram? Nenhum. Vocês sabem, quem assiste o meu programa, sabe que eu abro para ser... eu e Valéria, né, que faz comigo, eu faço a encenação entre eu e ela, eu boto uma cadeira para que alguém venha aqui falar que nós estamos se enganando, nós estamos passando o que o Espiritismo ensina, que nós estamos falando contra o Espiritismo. Eu já fiz isso muitas e faço de vez em quando na televisão. Sabe quantos já se candidataram? Nunca, ninguém. Porque quando eles falam o contrário, eles mentem. Eles se horrorizam quando eu falo que Chico Xavier não era espírita. E eu digo para eles, e eu me horrorizo quando vocês mentem dizendo que ele era. E abro a cadeira para eles irem lá dizer que era. Sabe quantos já se candidataram aí lá? Nunca, ninguém, e nem vão, porque eles sabem que estão mentindo. Era médium. E médium não significa que seja espírita. É um intermediário dos espíritos. O Papa pode ser um grande médium e é católico, é o chefe da Igreja Católica. Um budista pode ser médium, um ateu pode ser médium. Médium é o que? É o indivíduo que tem a sensibilidade de se comunicar, de permitir que os espíritos desencarnados se comuniquem através dele. Tem muitos e muitos escritores que na realidade não são escritores, são médiuns que escrevem ideias que lhes são passadas por espíritos. E eles vendem os livros como se fosse de autoria deles. Muitos e muitos. Digo até que Carlos Drummond de Andrade era um.
Para começar, só escrevia quando dava uma vontade assim, sem explicação. Era a hora que o espírito se aproximava para escrever. Isso às vezes de madrugada, de noite, numa festa, em qualquer lugar. E não era espírita. Então não se confunde espírita com médium, e nem médium com espírita. Mas principalmente quando eu falo isso, eu irrito muita gente. E esse internauta escreveu justamente depois que eu falei sobre Chico Xavier, um grande homem, um homem de bem, um homem humilde, um homem simples, que foi uma máquina de escrever dos espíritos. Foi uma máquina de escrever dos espíritos, porque ele era sensitivo. Agora, se os espíritos eram bons ou maus, se os espíritos escreviam certo ou errado, isso não era problema dele. Como não é problema do computador nem da máquina. Se você escreve errado ou certo, a máquina é um instrumento. O médium também é um instrumento. Como ele não conhecia espiritismo, ele não fazia censura do que escrevia. Então passava o bom e passava o mal. Passava o certo, passava o errado. Mas quando isso aí, esse e-mail veio depois de um comentário desse que eu fiz, então eu disse, não, senhor, eu nunca me disse espírita, verdadeiro espírita, nem Valerinha, que está aqui do meu lado. E um outro detalhe, nós não estamos em julgamento. Nós não estamos. Eu disse isso na televisão e estou dizendo aqui. Eu, aqui, ela, nós não estamos em julgamento. Nós estamos passando fielmente a doutrina espírita. Todo esse meu discurso aqui tem fundamento nos ensinamentos da doutrina espírita, dos espíritos que estão aqui nessas 5 obras básicas, que foram organizadas e codificadas por Allan Kardec. Espiritismo só através do Livro dos Espíritos, é o primeiro. Quem não conhece o Livro dos Espíritos não conhece o Espiritismo. Não pode se dizer espírita porque acredita em reencarnação, porque acredita em passe, porque acredita em espírito se comunicar, se manifestar. Não se diga espírita por isso. Você se diz espiritualista. Mas espírita é só quem conhece o Livro dos Espíritos. Quem aceita, concorda e se inteira, vai se inteirando sobre o conteúdo do Livro dos Espíritos. Mas eu disse isso para eles. Eu não me apresento como verdadeiro espírita, nem estamos em julgamento. Em julgamento está a doutrina que nós estamos passando. Nós não somos seguidos por ninguém. Vocês não vêm aqui para me seguir, para seguir a Ângelo, os diretores do centro, não. E nem vocês são espíritas do Centro Espírita Friburguense, não. Se vocês gostam do espiritismo, se dizem espíritas, só podem ser espíritas do espiritismo. Frequentem esse centro, Caminheiros do Bem, Fraternal, Bezerra de Menezes, João Batista, Pestalozzi, Boa Nova, Fé e Fraternidade. São vários os centros de Friburgo. Em qualquer um deles, se vocês quiserem ser espírita, aqui ou lá, tem que conhecer e ser fiel ao Livro dos Espíritos. Agora, se dizer verdadeiro espírito, ou se dizer puro, nós não podemos fazer isso, porque nós ainda não somos. Nós somos mais ou menos todos iguais, uns mais, outros menos. Como eu disse no início, temos as mesmas broncas, as mesmas, às vezes, chateações, os mesmos faniquitos, as mesmas manias, mas mais ou menos temos. Por isso nós estamos na mesma escola, estamos no mesmo mundo, estamos no mesmo planeta. Mas o processo é esse, da reencarnação para todos, pela justiça, amor e bondade de Deus, sermos perfeitos, por conta do nosso trabalho, do nosso sacrifício, do nosso esforço. Não se iludam que vai ter religião na vida de vocês ou na minha, que num estalo de dedo vai resolver o nosso problema. Não vai, é mentira. Nós vamos conseguir pelo nosso esforço, nós vamos conseguir pela nossa dedicação, pela nossa vigilância a nós mesmos, porque nós sabemos certinho quando estamos errando. É só perguntar para nós mesmos se nós gostaríamos que alguém fizesse a mesma coisa conosco. Nós vamos ver que não, então nós não devemos fazer a mesma coisa com ninguém. Nós temos a medida do julgamento. Nós temos a medida do julgamento na nossa consciência. Está na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: onde estão escritas as leis de Deus?
E eles responderam: nas vossas consciências. Com certeza. Ninguém faz alguma coisa errado de portas e janelas abertas se mostrando para todo mundo. Ninguém faz. Neguinho, quando vai fazer alguma besteira, faz escondido. Até índio, se for roubar o peixe do outro, ele vai escondido por trás e vai e rouba o peixe sem que ninguém veja. Por quê? Sabe? E esse erro, ele já vai lá para trás, até para os irracionais. O cachorro, quando vai para alguma coisa em cima da pia na cozinha, ele não late, vai chamar todo mundo e depois vai lá e pula na pia. Não! Ele vai, panha e tchum. Corre, é ou não é? O erro já está na essência da própria vida. Ninguém, nada foi feito para errar. Nada foi feito para mentir. Nada foi feito para o mal. O detector de mentiras. Bota o aparelho, bota você para falar e te pergunta: foi você ou não? Se puser para os políticos, hein? A resposta já pode até estar escrita: não, não. Mas aí os ponteirinhos se enroscam todos, os ponteirinhos te perdem o controle. Por quê? O jeito está falando: não, não foi eu. Não. Foi você? Foi. Se foi, o risco é suave. Agora, se não foi, ele acusa. Por quê? Porque nós não fomos feitos para mentir. Ninguém, nada foi feito para o erro. Quando pratica o erro, quando fere as regras de Deus, que são perfeitas, aquilo abala a nossa consciência, e o aparelho muito sensível é capaz de captar a nossa alteração de consciência, a nossa alteração de sentimento, a nossa respiração, o nosso batimento cardíaco, porque tudo foi feito para o bem, tudo foi feito para a perfeição. O mal somos nós que nos desviamos do bem, mas vamos acertar, mas temos conserto, não estamos perdidos, nenhum de nós, ninguém está perdido. Eu ainda costumo até chamar a atenção num tratamento de choque. Muitas vezes um criminoso, um traficante, um bandido passa à nossa frente. Nós ficamos perdendo tempo na hipocrisia, naquilo que eu disse no início, nas aparências. Nós temos que aparentar ser santos. Não somos criminosos, não matamos ninguém, pelo menos nessa, mas nós temos que aparentar que somos santos, puros. Enquanto isso, os outros que estão os criminosos que estão errando, eles estão errando abertamente, eles estão errando com convicção, eles estão na luta ali com vontade, desenvolvendo a vontade, a ação. Quando eles se acertam, quando eles começam a ver que estão errados, quando eles começam então a querer reagir, a mesma força que eles estavam tendo para errar, eles aplicam no acerto e podem passar à nossa frente, que ficamos naquela aparência de São Francisco de Assis, aquela aparência de Irmã Dulce, e não temos nada de nenhum dos dois. Então prestem atenção, nós não temos que estar enganando a ninguém, nós não temos que estar se escondendo de ninguém, nós temos que assumir o que nós somos com simplicidade, com naturalidade, e nos corrigimos também com a mesma naturalidade. Você gosta de forró? Vá ao forró. Você gosta de escola de samba? Vá à escola de samba. Qual é o problema? O problema, é claro, vai ser seu se você fizer alguma besteira, alguma coisa de errado. Mas seja sincero, seja sempre honesto com você mesmo, seja tranquilo, porque assim você resolve o problema. Agora, fingindo, nós vamos ter que fingir a vida inteira para tentar enganar todo mundo, que por sua vez também está tentando nos enganar, que eles são aquilo que não são e que nós somos aquilo que nós não somos. Prestem atenção nisso. Esperteza, olhos abertos. Não estamos aí para vigiar os outros, estamos aí para vigiar a nós mesmos e nos ajustarmos. Deu para entender? Deu para entender? Vamos pensar nisso. E cada vez que a gente vem aqui, vamos ouvir com atenção, para a gente ver o que nós estamos fazendo. Eu falei, acho que foi na terça-feira, a respeito, acho que foi terça-feira, sei lá, a respeito do Pai Nosso. Uma oração repetitiva. Mas eu nunca vi ninguém reclamar porque vai em algum lugar e vamos orar o Pai Nosso. Nunca ninguém reclamou. Mas a maioria ora e não sabe o que está falando. Fala porque todo mundo fala.
Você vai ao enterro, está todo mundo desesperado. Em alguns casos, né? Numa boa maioria dos casos, as pessoas mais chegadas ao falecido estão todas desesperadas. Ora, Pai Nosso, vamos orar o Pai Nosso. O Pai Nosso diz lá, seja feita a vossa vontade. De Deus. Eles estão ali diante de uma vontade de Deus. Foi Deus que estabeleceu a regra da morte, como estabeleceu a regra da vida. Se alguém está ali chorando porque perdeu um ente querido, tinha que agradecer porque teve o ente querido. O mesmo que estabeleceu aquele momento, estabeleceu o nascimento do ente querido. Então, está lá, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. Então, eu dei um exemplozinho do Pai Nosso, assim como eu dei um exemplozinho das nossas vidas. Todo momento nós estamos contrariando aquilo que nós sabemos, mas porque nós não vigiamos, porque nós não estamos espertos com a gente mesmo. Certo? Esse silêncio é para pensar. Sempre que vocês lerem alguma coisa e tal, dá uma lida, depois para, faz silêncio e pensa sobre aquilo que você leu. A Bel me deu uns DVDs, a saga do universo, né? A Odisseia do Universo, alguma coisa assim. São 8 horas ou 12 horas. Eu vou levar umas 60 horas para ver aquilo tudo, porque eu assisto um pedacinho e travo, para pensar naquilo que eu assisti. Às vezes o cara falou uma coisa, eu vou voltar 3, 4 vezes para ouvi-lo falar de novo. Depois eu paro e às vezes fica por ali mesmo o estudo daquela semana. É ali que eu vou parar, é ali que eu vou refletir. Deus não tem pressa com a gente. Nós não precisamos correr, temos que ler todos os livros que nós vamos morrer. Não, então calma. Nós não vamos morrer nunca. Nós vamos estar pensando sempre. Então não se afobem. Não nos afobemos. Deu para entender? Bem, eu já ameacei terminar 3 ou 4 vezes e enganei vocês. Nem podia começar de novo. Isso faz parte de um drama de oratória. O camarada começa a falar, depois não consegue terminar. Não sabe terminar. Ele vai... Quando todo mundo pensa que vai terminar, já viram? Então, orador tem que ser... Né? Bom, os grandes oradores falam o seguinte: fale alto para ser ouvido, fale de pé para ser visto, e seja breve para ser aplaudido. É o que a gente às vezes não consegue, né?